Olá, pessoal, estamos de volta no terceiro bloco e só recapitulando, no primeiro bloco nós iniciamos então os sujeitos processuais, falamos aqui sobre a atuação do juiz, no segundo falamos sobre a atuação do Ministério Público e também do querelante, e agora nós vamos para uma figura também importante, que é o assistente de acusação, e aí, da mesma forma que anterior, irei compartilhar a tela aqui com vocês, em que falaremos então aqui sobre os sujeitos processuais, lembrando aqui novamente o e-mail, está aqui lucianomps@gmail.com e também as redes sociais no Instagram, lucianomps. Sobre então o assistente de acusação, nós temos a previsão no artigo 268 do CPP, que traz que em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou na falta desse representante, ou do próprio ofendido, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31, que trata do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. Lembrando aqui que o assistente do Ministério Público, ou seja, o assistente de acusação aqui, são essas pessoas, ou seja, o ofendido, o representante ou o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Não é o advogado. O advogado ele vai apenas atuar em juízo, mas ele vai estar aqui representando essas pessoas, né? Porque ele tem capacidade postulatória para estar ali. Então, não é o advogado que é o assistente de acusação. É uma confusão que muitos fazem. Então, o advogado é quem fará, então, a representação legal, uma vez que ele tem essa capacidade postulatória. Quais são os objetivos do assistente de acusação? Defender seus interesses pessoais na reparação do dano causado pelo ilícito penal, exemplo aí, uma vítima de uma infração patrimonial, e também auxiliar o Ministério Público na acusação para obtenção de uma decisão justa, por exemplo, a viúva da vítima de homicídio buscando a condenação do réu. Nós temos alguns casos aqui no próprio Espírito Santo que atuam aqui um assistente de acusação. Vou citar um exemplo que está na mídia, a morte da médica, recentemente ocorrida em Vitória. E tem um policial que ele está sendo acusado, que é o ex-marido, e aí nós temos um assistente de acusação que ele atua ali ao lado do Ministério Público, estudando o processo e atuando no processo também, né? Então, importante citar isso. Quem é ofendido, já que citamos aqui que ele que pode intervir como assistente de acusação? O ofendido é o sujeito passivo da infração penal. Vejam bem, cuidado para não confundir aqui. Quando eu falo em sujeito ativo e passivo, cuidado. O sujeito ativo da ação penal, Ministério Público. O sujeito ativo da infração penal é aquele que praticou a ação. E o sujeito passivo da infração penal é aquele que sofreu aqui, foi vítima do crime. Então, o ofendido é o sujeito passivo da infração penal, ou seja, é a vítima do crime, é o titular do bem jurídico lesado ou posto em perigo pela infração penal. Então, para além de ser importante aqui, fonte de provas, o ofendido ele também tem aptidão para a prática de vários atos processuais. No tocante à prova, o ofendido ele pode ser submetido a exame de corpo de delito. Vamos imaginar aqui num crime em que ocorreu lesão corporal, um crime de Lei Maria da Penha, em que o ofendido aqui, a vítima, ela vai ser levado para fazer um laudo para saber se houve roxidão, se houve alguma lesão em alguma parte do seu corpo. Isso vai fazer parte do processo como prova. Então, vai ser submetido aqui a exame de corpo de delito, tanto direto quanto indireto. Vamos imaginar que já se passou já um tempo, as feridas cicatrizaram, a gente vai pegar os exames da época e mandar para um perito para que ele diga, então, o que pode ter ocorrido no corpo dessa vítima. Então, no tocante a isso, vai contribuir, então, para a comprovação da materialidade do fato delituoso, exemplo aí, a lesão corporal, como já disse. Também pode ser submetido à cariação com testemunha com o acusado, isso está previsto no artigo 229 do CPP, assim como pode ser ouvido na fase investigatória e em juízo, conforme o artigo 6º e também 201 do CPP.
O ofendido vai ser ouvido lá e isso é fundamental que ele possa ser ouvido. O Código de Processo Penal coloca como obrigação o ofendido ser ouvido. O Código de Processo Penal também confere ao ofendido atribuições para a prática de outros atos, né? Vou citar alguns exemplos. Faculdade de requerer a instauração do inquérito policial, valendo lembrar aqui que, no caso de ação penal privada ou pública condicionada à representação, a manifestação do ofendido, de forma prévia, é condição sine qua non para o início das investigações, conforme artigo 5º, parágrafo 4º e 5º do CPP. E ainda, cabe ainda ao ofendido a faculdade de requerer qualquer diligência durante o curso do inquérito policial, ficando a critério da autoridade policial determinar ou não sua realização, isso está previsto no artigo 14. Ele tem a faculdade de oferecer queixa-crime em face de autor de um crime de ação penal privada, podendo solicitar ali a nomeação de advogado para tanto, se comprovada a sua pobreza, são os advogados dativos em que a Justiça vai nomear esse advogado. Verificada a inércia do órgão ministerial, o ofendido pode ofertar ainda a queixa-crime subsidiária, na forma do artigo 29 do CPP. No processo penal de crime de ação penal pública, pode se habilitar como assistente de acusação, como já falei, no artigo 268. Requerer o sequestro de bens imóveis adquiridos pelo acusado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros, na forma do artigo 127 do CPP. Requerer a hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado, artigo 139 do CPP. Requerer ao MP o ajuizamento de ação civil ex-delito ou a execução da sentença penal condenatória para a satisfação do dano causado pelo delito, em se tratando de pessoa pobre, na forma do artigo 68 do CPP. Essa ação civil ex-delito, inclusive, isso foi tema da minha segunda fase do meu concurso no Ministério Público 2010, falando sobre a atuação aí na ação civil ex-delito, lembrando que o CPP, então, houve uma alteração na década passada, em que o próprio Ministério Público ele pode requerer na denúncia essa indenização civil. Vai ser ali juntado prova, vamos imaginar que uma determinada vítima sofreu ali danos, além dos danos corporais, danos financeiros, isso comprovado, o juiz vai arbitrar ali um valor mínimo de indenização, certo? Sem prejuízo de uma ação civil autônoma para ali discutir eventuais diferenças que não foram arbitradas. Como assistente de acusação, nós temos uma previsão ainda não só do ofendido, propriamente dito, mas também a atuação de assistente de acusação da legislação penal especial. E aí eu trago dois exemplos. No Código de Defesa do Consumidor, envolvendo crimes contra o consumidor, determinada pessoa, por exemplo, PROCON, pode atuar aqui como assistente de acusação. Então, órgãos da administração pública destinados à defesa do consumidor pode atuar aqui como assistente de acusação. E também, crimes contra o sistema financeiro nacional, a Comissão de Valores Mobiliários, por exemplo, a CVM, ela pode atuar também como assistente de acusação. Lembrando que associações constituídas, no caso de crimes contra o consumidor, previsto lá no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, né? Associações constituídas há um ano, cujo fim seja a defesa do consumidor, ela pode atuar como assistente de acusação. Sobre assistente de acusação ainda, vamos falar sobre a admissão. Então, o assistente ele poderá ser admitido a qualquer momento do processo, enquanto não houver trânsito em julgado. Por outro lado, uma vez admitido, o assistente receberá o processo no estado em que se encontra, não havendo repetição dos atos processuais pretéritos. Isso está no artigo 269 do CPP, em que fala que o assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Quando nós falamos aqui que o assistente poderá ser admitido a qualquer momento do processo, enquanto não houver trânsito em julgado,
significa que ele vai atuar aqui na fase de conhecimento, até a condenação. Transitou em julgado, não falamos mais em assistente de acusação. Então, coloco aqui embaixo, ó, na fase de investigação e na fase de execução, é incabível a atuação do assistente de acusação. Importante citar, no plenário do júri, muito comum a figura do assistente de acusação. Então, o assistente poderá ser habilitar até 5 dias antes da data de julgamento, da sessão de julgamento. Artigo 430 do CPP traz que o assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar. Então, nesse quadrinho, nós temos a regra, que é a atuação do assistente de acusação até o trânsito de julgado, mas se estivermos falando do plenário do júri, ou seja, no julgamento, ele tem que se habilitar até 5 dias antes da sessão de julgamento para que ele possa legalmente participar. E a habilitação desse assistente? O Ministério Público será ouvido previamente à admissão do assistente, está previsto no artigo 272 do CPP, e a decisão de habilitação ou não habilitação do assistente será irrecorrível na forma do artigo 273 do CPP. Atuação, né? Qual a importância da atuação do assistente de acusação? Ele pode propor provas, participar das audiências, fazer perguntas às testemunhas, cuidado, ele não pode arrolar testemunhas, né? Participar dos debates orais, tanto nas audiências quanto no júri, arrazoar os recursos do Ministério Público, interpor recursos no caso de inércia do MP, requerer prisão preventiva. Então, o artigo 271 e 311 traz o seguinte, ó, 271 caput. Ao assistente será permitido, então, propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo, não existe mais, né, o libelo, participar do debate oral ou razoar os recursos interpostos pelo MP ou por ele próprio, nos casos do 584, parágrafo 1º, que é a inércia do MP, e 598. E o 311, em qualquer fase da investigação policial processual penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do MP, lembrando aqui, ó, que o juiz não mais decreta de ofício, isso aqui já é alteração da lei anticrime. Então, a requerimento do MP, do querelante ou do assistente. Então, aqui, a possibilidade do assistente, então, requerer a prisão preventiva. Legitimidade para recorrer. O assistente ele somente poderá recorrer caso o MP não interponha o recurso, no caso de inércia. Lembrando aí que o assistente, se ele já estiver habilitado, ele vai ter um prazo de 5 dias para interpor o recurso. E se ele não estiver sido habilitado, ele tem um prazo de 15 dias para interpor esse recurso. E o início do prazo, para contar esse prazo de 5 ou de 15, vai ser a partir do término do prazo do MP, exatamente porque depende aqui do MP ter se quedado inerte, certo? A legitimidade recursal, então, ela é subsidiária e autônoma desse assistente. Isso está previsto no artigo 598 do CPP, que traz nos crimes de competência do Tribunal do Júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo MP no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no 31, que é cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Lembrando aqui sobre o prazo, quando fala aqui que ele não tenha sido habilitado, ele vai ter o prazo aí de 15 dias para fazer isso, ou se ele já estiver habilitado no processo, 5 dias. Então, com isso, a gente encerra mais um bloco, que falamos então do assistente de acusação, e em breve iniciaremos um novo.